Olá, amigos, amigas que nos acompanham em nosso canal do YouTube, quando nos falamos de direito previdenciário, especialmente aquelas pessoas que nos acompanham em nossas atualizações em direito previdenciário. Em nossa última atualização, nós falamos sobre os resíduos que tem direito o falecido e como requerer junto ao INSS aquelas pessoas que faleceram, que deixaram algum dinheiro a ser recebido junto ao INSS e como requerer este direito. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o que é mais vantajoso, se a aposentadoria por idade ou aposentadoria por invalidez. Antes de iniciarmos, gostaríamos de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo a sua inscrição, deixando ali um likezinho, um comentário, e nos ajudem a dar continuidade nessas atualizações. Ficaria muito grato. Bom, para que se possa ter direito à aposentadoria por invalidez ou por idade, é nesse momento aí em que esperamos nos aposentar que vai surgir inúmeras dúvidas, em especial se nos aposentamos por idade ou por invalidez. Invalidez é aquela aposentadoria que é no caso em que a pessoa ela tem incapacidade para o trabalho. Portanto, sobre estas, de qual modalidade de aposentadoria, qual delas é mais vantajosa? A aposentadoria por idade ou a aposentadoria por invalidez, que é aquelas que quem tem direito, quem é incapaz permanente para o trabalho. Importante se saber que as duas modalidades de aposentadoria ela tem requisitos e benefícios diferentes. E que, em caso de uma decisão errada, uma decisão errônea, essa decisão que você tomar, ela pode tornar uma dor de cabeça quando você for receber o benefício e se arrepender. Portanto, é importante que se saiba a diferença das duas aposentadorias e qual delas é a melhor para se pedir. A nossa intenção aqui é mostrar a todos vocês informações detalhadas de cada uma dessas modalidades de aposentadoria e ajudá-lo a entender qual pode ser a mais vantajosa para o seu caso específico e para que você possa tomar uma decisão mais segura e mais vantajosa. Devido à questão da idade, devido à questão da idade, é de suma importância que se procure alguém especialista em direito previdenciário para orientar naquele momento de se pedir aposentadoria. Haja vista que muitas das vezes, devido à idade avançada ou por problemas de saúde, incapacitam para o trabalho e é de fundamental importância se entender as particularidades de cada tipo de aposentadoria antes de tomar qualquer decisão. Todos os requisitos devem ser explorados. As vantagens, as implicações legais e demais fatores relevantes que devem ser levados em consideração, pois ao final da análise você terá uma conclusão mais clara, mais objetiva sobre qual tipo de aposentadoria é a mais correta e a mais vantajosa para as suas necessidades. Para tanto, é importante se saber o que é cada uma das aposentadorias, cada um dos benefícios. Aposentadoria por idade e aposentadoria por invalidez.
Bom, passemos a falar inicialmente da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, ela vem a ser um benefício pago pelo INSS aos segurados que atingem a idade mínima necessária para se aposentar e que possuem o tempo de contribuição mínimo exigido pela lei. Os requisitos para a aposentadoria por idade, conforme a reforma da Previdência ocorrida em novembro de 2019, o trabalhador urbano precisava cumprir 65 anos de idade, se homem, 60 anos de idade, se mulher, e 180 meses de carência para homens e para mulheres. O cálculo do benefício, antes da reforma da Previdência, ou seja, antes de novembro de 2019, o valor desse benefício era calculado sobre a média dos 80% dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Calculada a média, o valor da aposentadoria era equivalente a 70% deste salário de benefício, acrescido de 1% para cada grupo de 12 meses de contribuição. Depois da reforma, para se aposentar após a reforma de novembro de 2019, os requisitos são agora os seguintes: 65 anos de idade e 20 anos de contribuição se homem, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição se mulher, e 180 meses de carência para ambos os sexos. A partir de 11 de 2019, não são consideradas mais aquela média, aqueles 80% dos maiores salários de contribuição, a partir de julho de 94. Atualmente, o cálculo do valor da aposentadoria inclui 100% do salário de contribuições contados a partir de julho de 94. Se observar a mudança na forma do cálculo do valor, ela pode prejudicar um pouco o valor da aposentadoria, pois serão incluídas todas aquelas contribuições menores nos cálculos. De forma que o valor da aposentadoria por idade, atualmente, corresponde a 60% desse salário de benefício, somando-se 2% para cada ano que exceder a 20 anos de contribuição para homens e 2% para cada ano que exceder 15 anos para as mulheres. Ou seja, o cálculo do valor da aposentadoria por idade leva em consideração a média dos salários de contribuição do trabalhador ao longo de sua vida laboral. A média do salário ela é calculada com base nos salários de contribuição registrados lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o famoso CNIS. No caso de aposentadoria por idade, esta vem a oferecer algumas vantagens aos trabalhadores que atendem aos requisitos necessários. Uma das principais vantagens é a possibilidade de continuar trabalhando, mesmo após a obtenção do benefício. Assim sendo, o aposentado por idade, ele pode continuar exercendo atividades profissionais e complementar sua renda mensal. Outra vantagem que é importante se falar é que a aposentadoria por idade, em relação à aposentadoria por invalidez, é a não obrigatoriedade de se comprovar a incapacidade permanente para o trabalho, ao contrário da aposentadoria por invalidez, porque na invalidez é necessário passar por perícia médica para que se comprove a incapacidade laboral, e na aposentadoria por idade essa comprovação não é exigida. Além do mais, a aposentadoria por idade ela oferece a oportunidade de receber um benefício por um período mais longo, ou seja, para sempre, mesmo porque o aposentado não precisa passar por revisões periódicas, aquele famoso pente fino, como acontece no BC-Peroas, né? Bom,
As vantagens da aposentadoria por idade, como já falei, são vantagens que a gente tem que destacar. Mas também devemos observar as desvantagens. As desvantagens, em primeiro lugar, nós observamos que uma das desvantagens é a necessidade de contribuir por um tempo maior em comparação a outros tipos de aposentadoria. O trabalhador ele precisa contribuir, via de regra, pelo menos 15 anos de contribuição para ter direito ao benefício. E em segundo lugar, uma das desvantagens também é que é possível um impacto negativo no valor da aposentadoria, através do fator previdenciário, no qual, utilizando no cálculo do benefício, ele pode reduzir o valor final da sua aposentadoria, especialmente para aquelas pessoas que se aposentam mais cedo. De forma que, se observarmos tudo isso, a gente vai ver as vantagens e desvantagens e como se procede a aposentadoria por idade. Agora passemos a falar um pouco sobre a aposentadoria por invalidez, para que se entenda a diferença. Importante se faz entender que a aposentadoria por invalidez é um benefício permanente concedido pelo INSS para trabalhadores que ficam incapacitados de forma total e permanente para o trabalho. Essa incapacidade, ela deve ser comprovada através de exames periciais, médicas, certo? Realizadas pelo próprio INSS. E para se ter direito à aposentadoria por invalidez, o trabalhador ou trabalhadora, ela deve ter contribuído no mínimo, pelo menos 12 meses de contribuição. Um dos principais requisitos para o benefício de aposentadoria por invalidez é que é necessário se atender a alguns requisitos determinados pelo INSS, pela lei do INSS. O primeiro deles é a qualidade de segurado e ter contribuído no mínimo 12 meses de contribuição. O segundo é comprovar a incapacidade total e permanente para o trabalho. O que observamos é que a incapacidade permanente é aquela que impossibilita o trabalhador de voltar ao trabalho de forma definitiva. É aquela que não consegue, aquela doença, aquela incapacidade que não consegue reabilitar o empregado para outra atividade. No caso da incapacidade permanente, o trabalhador ele deve passar por uma perícia médica do INSS para que essa perícia possa fazer uma avaliação e a extensão da sua e mostrar a extensão da sua incapacidade. Este laudo pericial emitido pelo INSS, ele é que vai determinar para que se possa haver a concessão ou não do benefício. Também observamos o tempo de carência, que é o número mínimo de contribuição mensal que o trabalhador deve ter feito para o INSS, para que possa ter este direito, para que possa ter direito aos benefícios previdenciários. No caso da aposentadoria por invalidez, o trabalhador ele deve ter pelo menos 12 contribuições mensais para que ele possa ter esse direito. Ora, no caso da incapacidade total e permanente, para que se possa requerer esse benefício e ter acesso à aposentadoria por invalidez, o trabalhador também ele deve estar incapacitado totalmente e permanentemente para o trabalho, em função da doença.
Isso vai significar dizer que a incapacidade ela deve ser constatada por um perito médico do INSS. Este perito ele irá verificar se o trabalhador tem ou não as condições de exercer qualquer outra atividade laboral ou se esse trabalhador pode reabilitar-se para exercer qualquer outro tipo de trabalho. Deve também ter a qualidade de segurado no momento em que ficou incapacitado para o trabalho. E a qualidade de segurado é aquela mantida quando o trabalhador está em dias com as suas contribuições mensais ao INSS, ou que este esteja recebendo algum benefício previdenciário. Aí é onde se prova a qualidade de segurado. Devemos também informar que existem doenças que dispensam essa carência de 12 meses para se ter esse benefício. No caso de algumas doenças mais graves e que a lei ela vai dispensar essa carência, que é esse período, para que o trabalhador tenha o direito à aposentadoria por invalidez, é o caso de algumas doenças, como a tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, né? Cardiopatia grave, doença de Parkinson, nefropatia grave, estado avançado de doença de Parkinson, que é aquela doença osteite, que é aquela doença osteite deformante, e outras doenças. Bom, após isso, devemos entender também quanto ao cálculo do benefício, que antes da reforma da Previdência, o valor da aposentadoria por invalidez correspondia a 100% da média de seus 80% dos maiores salários de contribuição, a partir de julho de 94. Assim, era preciso se analisar os seus salários de contribuição a partir de julho de 94. Incluir os 20% dos menores salários e fazer uma média dos 80% dos maiores. A aposentadoria por invalidez era um dos benefícios que era pago pelo INSS com o melhor valor. Era a aposentadoria que tinha um valor financeiro ao segurado da melhor forma. No entanto, se importa salientar que esta regra ainda tem validade para todos aqueles que cumpriram os requisitos da aposentadoria por invalidez antes da reforma de novembro de 2019. Tudo isso em respeito ao direito adquirido. Quanto aos cálculos após a reforma da Previdência, a regra geral é que após a reforma, o valor da aposentadoria por invalidez ela deve se corresponder a 60% da média de todos os seus salários de contribuição, com acréscimo de 2% para cada ano de contribuição, que exceder a 20 anos para homens ou 15 anos para as mulheres. Isso após a reforma, que é preciso se fazer uma média de todos os salários de contribuição a partir de julho de 94, calculando então 60% dessa média e acrescendo 2% para cada ano que exercer 20 anos de contribuição para homens e 15 anos para mulher. Ora, para se ajudar na decisão que, quando se perguntar o que é mais vantajoso, a aposentadoria por idade ou por invalidez, podemos afirmar e dizer que entre as vantagens estão as possibilidades de se conseguir o benefício com um tempo de contribuição menor e a garantia de receber uma renda mensal vitalícia.
importante também é compreender alguns aspectos da aposentadoria por invalidez. Isto é, se analisar essencialmente tanto as vantagens quanto as suas desvantagens. Esta compreensão ela vai proporcionar uma visão mais completa sobre esse tipo de benefício previdenciário, permitindo que o segurado tome uma decisão mais segura. E quanto à principal vantagem da aposentadoria por invalidez é a possibilidade de se obter um benefício mesmo com um tempo de contribuição menor e o afastamento das atividades em razão da incapacidade permanente para o trabalho, enquanto que outros tipos de aposentadoria exigem um tempo mínimo de contribuição. A aposentadoria por invalidez é direcionada ao trabalhador que se encontra em capacidade total e permanente para o trabalho. Isso significa dizer que mesmo que o tempo de trabalho, aliás, o tempo de contribuição, ele seja menor do que o exigido para outros tipos de aposentadoria, o segurado ou segurada, ela tem a oportunidade de garantir um benefício no INSS e o afastamento das atividades profissionais. A aposentadoria por invalidez, ela tem por objetivo assegurar a estabilidade financeira dos trabalhadores, aqueles trabalhadores que se encontram em situações de incapacidade para o trabalho. Assim sendo, o beneficiário ele pode contar com uma renda mínima para suprir suas necessidades básicas, bem como para custear despesas relacionadas aos seus tratamentos médicos. Importante se faz também mencionar que para decidir o que é mais vantajoso, se a aposentadoria por idade ou por invalidez, é de suma importância se saber as desvantagens das aposentadorias por invalidez e que o mais importante é que uma delas é que a possibilidade da revisão periódica do benefício, apelidada de revisões de pente fino, né? Isto o INSS ele realiza revisões frequentes para avaliar se a condição de incapacidade permanente ainda existe. Nestas revisões, o beneficiário ele pode ser chamado para passar por perícias médicas, a fim de se verificar se existe alguma melhora no seu quadro clínico que permita voltar ao trabalho. Essas revisões elas podem gerar insegurança, ansiedade para aqueles aposentados, para estes aposentados por invalidez, pois existe a possibilidade de terem o benefício suspenso ou até cancelado. Outro ponto negativo que abordamos é a restrição ao exercício de atividades remuneradas, mesmo porque o segurado ou segurada está incapacitado permanentemente para o trabalho. Ao receber esta aposentadoria por invalidez, o beneficiário é impedido de realizar atividades profissionais que possam gerar renda, pois o INSS pode entender como uma recuperação da sua capacidade de trabalho. Esta restrição deve ser bem observada e se buscar por uma ocupação que possa proporcionar uma renda adicional. Ou seja, eu quero dizer que esta restrição ela impede a busca por uma ocupação que possa proporcionar uma renda adicional, uma renda mensal adicional para a pessoa. Para concluir, considerando as vantagens e desvantagens da aposentadoria por invalidez, é importante se observar as particularidades de cada caso. Lembrando que, para ter direito nesse benefício, é necessário que o segurado ou segurada do INSS esteja incapaz permanente para o trabalho. Lembre-se que cada caso é um caso, devendo ser analisado questões por questões, tais como as condições de saúde, o tempo de contribuição,
às necessidades financeiras do segurado ou segurada. Ao se conhecer as vantagens e desvantagens da aposentadoria por invalidez, possibilita que os segurados e as seguradas tomem decisões mais adequadas para a própria realidade, devendo ser cada aspecto ponderado cuidadosamente. Lembrando que quem recebe aposentadoria por invalidez está sujeito a ter um benefício revisado a qualquer momento pelo famoso pente fino do INSS. E também não pode retornar ao trabalho em razão da incapacidade para o trabalho. Também lembramos que, já no caso da aposentadoria por idade, é uma alternativa importante para garantir a estabilidade financeira na terceira idade, mesmo porque este tipo de benefício ele é vitalício, não passando por revisões periódicas como a aposentadoria por invalidez. Saber quais são os requisitos, como é calculado o benefício e as vantagens e desvantagens é essencial para se tomar uma decisão consciente e adequada para cada situação. Além do mais, quem recebe aposentadoria por idade pode continuar trabalhando após a aposentadoria e receber o benefício por um período mais longo, ou seja, vitalício, não estando sujeito às revisões periódicas. Mas alertamos que tudo isso tem que ser feito por uma pessoa experiente, um advogado especialista ou alguém especialista em direito previdenciário para a orientação adequada. Vamos ficar por aqui para não ficar cansativo. Esperamos ter contribuído com todos vocês e nos comprometemos a ajudá-los e informá-los com novas atualizações em breve. Forte abraço e até lá!